Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV, câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvir a palavra de Deus pelo vereador Luiz Moisés Estocco. Tira essa máscara. Em tudo o que diz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é dar do que em receber. Palavra do Senhor. Prestamos nossas condolências às famílias enlutadas desta última semana de dois grandes cidadãos garuvenses que nos deixaram. O senhor Casemiro Sindeschi, que um grande cidadão, empresário e uma pessoa do bem que nos deixou essa semana. E também, com profundo pesar, em nome de todos os vereadores e servidores desta Casa Legislativa, me solidarizo com os familiares e amigos pelo falecimento do senhor João Vieira Lopes Júnior, ocorrido na sexta-feira, 22 de maio. Seu Lopes foi vereador do município na legislatura 1966 a 1969, pessoa íntegra e de caráter retilíneo. Deixa um legado, uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e amigos e relevantes serviços prestados ao nosso município. Recebeu o título de cidadão honorário de Garuva, reconhecimento pelo esforço, luta e entusiasmo na busca do crescimento do nosso município. Garuva perde um homem sério, honesto e cumpridor de seus deveres. Não temos mais palavras, mas para expressar todos os nossos sentimentos, pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos nesse momento de dor. Nossas mais sinceras condolências aos familiares. Informo como medida de prevenção da transmissão do coronavírus, Covid-19, os vereadores que se encontram na zona de risco não participarão desta sessão de forma presencial. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão anterior. Comunico que os vereadores que não estão participando presencialmente desta sessão votaram a favor da ata de maneira virtual. Leitura do expediente diverso. Foi recebido o ofício do Gabinete do Prefeito número 60 de 2020, o qual responde ao ofício número 3 de 2020 do Gabinete da vereadora Helena Aparecida Costa Chaves, com relação ao retorno do transporte público intermunicipal. O expediente está disponível na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência número 25 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco, para que seja realizado manilhamento na Avenida Celso Ramos, número 5140, próximo à empresa Superfrio, considerando que nesta localidade há uma vala a céu aberto e falta de vazão das águas pluviais, causando transtorno aos transeuntes em dias de chuvas. Pedido de providência número 26 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco, referente à reiteração do pedido à Secretaria de Estratégias Rurais, que dispõe sobre a desobstrução das manilhas na Estrada Palmeiras, frente ao Galpão 3 Barras, considerando que em dias de chuva causa alagamento no pátio do estabelecimento citado. Pedido de providência número 27 de 2020, de autoria da vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann, para que seja realizada a continuação da colocação de material fresado na estrada Otto Reder até próximo ao campo de futebol na localidade de Garuva Acima.
serão encaminhadas aos órgãos responsáveis. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei ordinário número 16 de 2020 de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 16 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a concessão de subvenção à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Garuva, e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos do projeto, a APAI apresentou ao Executivo Municipal o plano de trabalho da entidade para o exercício de 2020, o qual contempla metas e ações que visam a inclusão social, a capacitação e desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais. Assim, tendo em vista o referido plano e a relevância do trabalho desempenhado na comunidade garuvense, elaborou-se o presente projeto de lei. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de lei ordinário número 16 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Neste momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio e Valdemar, encaminhadas por meio eletrônico. Vereador Célio Luiz Budal. Vereador Célio Gavião, sou favorável ao projeto de lei ordinária número 16 de 2020. Dispõe sobre a concessão subvenção à APAI. Vereador Valdemar Dias Schnabel. Eu, vereador Valdemar, sou favorável ao projeto de lei ordinária de origem do Executivo. 16/2020, concessão de subvenção à APAI. Aprovado o projeto de lei ordinário número 16 de 2020, de origem do Poder Executivo. Leitura do parecer da comissão que analisa o projeto de lei ordinário número 17 de 2020, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 17 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 194.495,59 para suplementar a ação manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Segundo a exposição de motivos do projeto, a matéria foi considerada em razão do saldo líquido existente nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Garuva no encerramento do exercício do ano de 2019. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de lei ordinário número 17 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Neste momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio e Valdemar, encaminhadas por meio eletrônico. Vereador Célio Luiz Budal. Vereador Célio Gavião, sou favorável ao projeto de lei ordinária número 17 de 2020. Vereador Valdemar Dias Schnabel. Eu, vereador Valdemar, sou favorável ao projeto de lei ordinária de origem do Executivo. 17/2020, abertura de crédito suplementar, adicional suplementar. Aprovado o projeto de lei ordinário número 17 de 2020, de origem do Poder Executivo. Leitura das indicações números 25 e 27 de 2020. Indicação número 25 de 2020, de autoria do vereador Paulo Guatassara da Costa Lima, a qual solicita que o Poder Executivo Municipal realize com a assessoria dos técnicos da Amunesc o plano diretor postal, visando resolver o endereçamento das ruas de nosso município. Indicação número 26 de 2020, de autoria do vereador Celso Coelho de Souza, a qual reitera a indicação número 117 de 2018, que solicita ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei denominando via pública situada no bairro Palmital, conforme localização anexa. Indicação número 27 de 2020,
de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco, a qual solicita que o Poder Executivo analise a viabilidade de ceder um terreno no bairro Três Barras para a construção de um novo cemitério. Em discussão, a indicação número 25 de 2020, de autoria do vereador Paulo Guatassara. Vereador Paulo. Então, boa noite a todos. Com a licença, estou tirando a máscara para poder falar. Estou à distância superior a 2 metros dos meus companheiros e, portanto, cumprindo o decreto do governador do estado de Santa Catarina. Então, primeiro, boa noite a todos. Essa indicação, ela vem no sentido da gente, do Executivo Municipal, produzir o plano diretor postal. O que é o plano diretor postal? É do conhecimento de todos os habitantes de Garuva, né, que a gente tem um CEP só, né, que é o nosso famoso 89248, e o finalmente dele é 000. Né? Então, na verdade, quem tem um código no CEP é a Garuva. Nenhum bairro, nenhuma localidade tem um CEP. E isso traz os problemas que a gente tem com os endereçamentos do nosso município. A gente está crescendo a olhos vistos e está mais do que na hora, então, da gente se organizar, a prefeitura se organizar. Até porque, além das encomendas e do próprio correio, isso vai facilitar bastante a questão da localização das localidades e dos endereços no Google Maps. E é um problema muito grande, e quem vem para Garuva hoje não consegue se achar. Quem usa GPS é bem complicado, porque a gente não tem uma planta atualizada e nem codificada. Entrei em contato com a Munesc, conversei com a arquiteta Tabata. É um plano razoavelmente fácil de se fazer. A Munesc dará a assessoria devida. E eu acho que é do interesse de todos, é de até uma emergência, eu diria assim. E por que a gente fala na questão de emergência? Primeiro que não é difícil fazer. A gente tem os mapas digitalizados na prefeitura. É só a gente colocar lá um funcionário e a Tabata da Munesc dando a assistência. É papel, é burocracia. Você vai fazer o levantamento das ruas que não tem lei e, consequentemente, essa casa que vai aprovar. Tem várias ruas no nosso município que não tem lei e tem ruas que não tem nome. Então, é um trabalho fácil, repito novamente, está mastigado, é só o executivo determinar para 2 funcionários, e temos funcionários nesse momento, né, à disposição para fazer esse levantamento. E a urgência que me refiro é no nosso plano municipal de contingência do Covid, que eu acredito que na próxima reunião vai vir aqui o secretário de saúde expor para nós, mas urge essa urgência porque se a gente tem digitalizado os endereços de Garuva, para você fazer a contenção, que Deus nos permita que a gente consiga passar o Covid aí tranquilamente. Mas se porventura nós precisar fazer algum tipo de confinamento, então fica muito mais fácil se a gente tivesse digitalizado para a gente poder tomar as medidas emergenciais de contenção. Sabemos nós que vários países chegaram a bloquear algumas ruas e quadras e isso se transforma efetivamente no combate. Então, e tem essa urgência, mas a urgência maior é realmente a questão dos nossos endereçamentos. É fácil e tenho certeza que os senhores vereadores entendem a importância do assunto e que é um assunto que nós discutimos faz tempo aqui na Câmara. Obrigado. Vereador Celso. De licença também para tirar a máscara, ficar mais fácil de falar. Parabenizo você, Paulo, que a gente vem enfrentando isso aí constantemente. Em outras cidades já existe cada bairro seu CEP, né? E a gente, com várias pessoas que a gente conversa, você mora no bairro, por exemplo, Três Barras. Qual o CEP do bairro? Não tem o CEP de Garuva.
E todo o endereço que vem, né, eu estou falando a parte mais de caminhão, assim, né, que a gente mora perto da rodovia, mora acesso agora às empresas ali. O endereço eles dão CEP de Garuva e, né, centro. Então fica difícil para o cara se achar, ele não conhece a cidade. Ele tendo o CEP fica bem mais fácil, tanto para vender, para comprar, para localizar a localidade, a comunidade. É uma coisa muito interessante, fica muito mais viável para a gente trabalhar com esse CEP nos bairros. Parabéns, Paulo. Vereador Celso. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Realmente, vereador Paulo, tua indicação é de grande relevância e eu diria que até era interessante a gente tentar colocar um GPS nessa indicação 25 e segui-la até o executivo e para que a gente possa ajudar, auxiliar o executivo para que ela saia do papel, né, de tamanha importância E como o senhor mesmo disse, ela não parece ter tanta dificuldade e não vai ter custos elevados. Então, e vai gerar um resultado muito positivo para o município organizando os endereços e os logradouros. Parabéns. Não havendo quem queira discutir, em votação a indicação número 25 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Neste momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio e Valdemar, encaminhadas por meio eletrônico. Vereador Célio Luiz Budal. Vereador Célio Gavião, sou favorável à indicação número 25 de 2020, do vereador Paulo Guatassara. Vereador Valdemar Dias Schnabel. Eu, vereador Valdemar, sou favorável à aprovação da indicação 25/20, que solicita realizar com assessoria da Munesc o plano diretor postal do município de Garuva. Aprovada a indicação número 25 de 2020. Em discussão, a indicação número 26 de 2020, de autoria do vereador Celso Coelho. Vereador Celso. Senhora presidente, essa indicação nós elaboramos aí junto com a assessora Tairine, ela reforça a indicação número 117 de 2018 e a qual o executivo nos respondeu aqui justificando que a rua ela teria que ter sido feita doação do espaço, né? E já se passou um tempo e agora, depois disso, veio a regularização, o chamado projeto Regulariza Garuva. E contrapartida, né, vereador Paulo, nós temos aproximadamente 500 ruas no município sem que tenha sido passado por doação de ruas. Então, fica até difícil, humanamente falando, regularizar os terrenos dessa rua, que estão localizados na rua. Estamos falando aqui da rua Matheus Mioduski, lá no bairro Palmital, para quem está nos ouvindo aí, é o que se trata a indicação 26 de 2020. Gostaria que o Executivo acatasse essa indicação, visto que estamos tratando aqui de uma rua que já é domínio público já. Já tem vários moradores ali, e inclusive tem indicação dessa casa para que seja feita a extensão de rede. Temos uma dificuldade no nosso município com loteamentos ilegais? Claro que temos, mas o Regulariza Garuva está aí para isso, né? E aí a gente está tentando dar legalidade nas outras, inclusive nessa rua também, denominando a rua Matheus Mioduski. Fica aqui o meu pedido para que os vereadores acatem e que o Executivo também, dessa vez, não devolva a nossa indicação de forma negativa, mas que ele manda o projeto para a gente aqui, para que fique legal o nome da rua. Obrigado. Vereador Paulo Guatassara.
Então, parabenizar o vereador Celso, a preocupação do vereador dessa casa, né, e as duas indicações até se encontram, né, e não cabe, evidentemente, o argumento de que a rua não tem doação, né, que não tem uma escritura passada para a prefeitura para ser pública, porque a rua ela se transforma pública com o passar do tempo, né? Se ninguém reclamou, se a rua está consolidada, se a prefeitura já faz benefício na rua, já passa a patrola, já tem água, né? Então, chega a ser até complicado você explicar para o morador da rua, né, que a rua teve uma indicação do vereador e a prefeitura não denominou. Porque a rua, por exemplo, onde eu moro, que é Dom Pedro II, não tem doação. Ela está agora sendo regularizada no Regulariza Garuva, e agora que vai vir um documento regularizando, que vai realmente pertencer para a prefeitura, mas enfim, né, a burocracia que a gente espera que seja vencida. Espero que, fazendo coro com o vereador Celso, e as outras ruas, o pessoal do cadastro, eles já podiam fazer o favor para nós. Eles já podiam levantar as ruas. Que tem ruas que tem nome que não tem lei. Tem ruas que, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Estado do Picadão. É uma rua de que a gente usa o termo há muito tempo, mas ela se transformou um nome. E não tem uma lei, né, dizendo aquela rua que vai em tal lugar no estado. Nós temos que denominar em lei para isso ficar tudo redondinho. Então, o pessoal do cadastro já poderia fazer esse levantamento, né, vereadores? Já mandar para nós as ruas que são consolidadas, a gente já votar, e aquelas ruas que ainda não tem nome, já poderia até vir até nomeada, né? Porque não é nossa função nomear a rua. A gente faz a indicação, a gente dá o nome, né? Mas isso pode já vir do executivo com o nome pré-estabelecido, a gente só votar. Só vai trazer vantagem e organização. E parabéns, vereador Celso, representando a comunidade. Vereador Juca. Presidente, boa noite. Eu peço permissão para tirar a máscara, que tem uma distância de 2 metros um do outro. Eu queria falar sobre essas indicações, a do Paulo, que parabenizo, que eu já votei a favor, e a do Celso. É uma preocupação da sociedade de que precisa denominar o nome, que você vai receber uma carta hoje, ainda mais na pandemia, né, Paulo, que é tudo vendido por internet, precisa do endereço, precisa do nome de rua, e infelizmente eu nem sei se os Correios estão entregando por causa dessa pandemia, enfim. Então, para que nós possamos ter o nome da rua. E outra coisa, que nem a indicação do vereador Celso, a qual eu parabenizo, eu sei que o senhor vem sempre brigando para aquela rua ali, já tem domínio público, nós já assistimos com a água, né, com o patrulhamento, né, o saibramento, e precisa ter o nome da rua aí, inclusive, vereador Celso, acho que o senhor vai lembrar depois, acho que o senhor esqueceu de comentar, esse bairro foi agressivo com a regulação fundiária também. O pessoal entregou a documentação também lá. Só que daí eu fico pensando, como é que o doutor Wellington vai escrever na escritura o nome, frente do terreno para que rua? Perto da fábrica do trator? Pé de jaca, sei lá, ele vai ter que ter um nome. Então, e não é só ali, tem o bairro Palmital também. Se eu não me engano, acho que o Urubuquara tem alguma coisa? Acho que não, né? O Três Barras tem alguma faltando? Não, né? Tem também algumas faltando lá também, né? Então tem um pacote de várias ruas que precisa ser vindo. Nós temos aqui, não temos aqui criticando, temos sugerindo. Às vezes nós fica meio chato de estar sugerindo, fica meio constrangedor. As pessoas lá do executivo às vezes pensam que nós temos atravessando a sua esfera, mas não, estamos orientando, justificando, que é a comunidade e o vereador aqui, qual todos nós, os que estão em casa via web, são cobrados na rua, são cobrados, extensão de rede, regulação fundiária, vai sair, não vai. Então, e aí você não sabe responder certas coisas, né? Mas a gente sempre tenta responder dentro da legalidade. Então, parabenizo a todos a indicação e o meu voto é favorável. Não havendo quem queira discutir, em votação a indicação número 26 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está.
Neste momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio e Valdemar, encaminhadas por meio eletrônico. Vereador Célio Luiz Budal. Vereador Célio Gavião, sou favorável à indicação do vereador Celso Coelho, número 26 de 2020. Vereador Valdemar Dias Schnabel. Vereador Valdemar, sou favorável à aprovação da indicação 26/20. Solicita ao Executivo projeto de lei, apresentação do projeto de lei denominando a via pública, situada no bairro Palmital. Aprovada a indicação número 26 de 2020. Em discussão, a indicação número 27 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco. Boa noite, presidente, vereadores. Essa indicação, ela vem no pensamento, né, da comunidade ali nosso, e nós conseguimos que o município tenha uma maneira, né, de na localidade conseguir um terreno para que seja feito um cemitério municipal. Porque todo mundo que, né, venha falecer lá na comunidade Três Barras, quando é enterrado ali na igreja fraternal, que agora está quase cheio, fica difícil enterrar ali, porque que está faltando quase espaço. Então, a comunidade está crescendo muito, vai crescer muito ainda, né, com esse loteamento que está saindo em todos os lados, e lá também está. Então, além do transtorno de trazer um cadáver de lá, né, uma pessoa que morreu lá, aqui, e muitas pessoas também gostam de que morou, nasceu, criou, ajudou, né, a participar do bairro ali. Né? Eu, por exemplo, se um dia faltar, eu gostaria de ser enterrado na Três Barras, não em outro lugar. E nós não temos, no momento, lugar lá, não temos um lugar próprio, um cemitério municipal lá, para facilitar a vida da população, da comunidade lá. Então, peço que o Poder Executivo, né, viabilize um lugar lá, que agora vai ter bastante lugar lá, bastante terreno, para que se tem possibilidade de instalar um cemitério municipal para nós lá. Boa noite. Vereador Paulo. Eu também queria ir. A preocupação do vereador Estocco ela é bem interessante, né, vereador? Até porque a gente vai viver uma nova realidade depois do Covid. E eu entendo que nessa nova realidade, a gente, até a questão da distribuição dos cemitérios, ela é uma parte importante agora. Porque, você veja bem, nós já temos nosso cemitério que está na lotação máxima, né? E a gente começando um cemitério novo, vamos dizer assim, a gente vai poder começar de uma forma organizada, visto que precisa licença ambiental, né, para você fazer um cemitério. Então, realmente, se a gente começar zerado, a chance disso tudo, além de facilitar para a comunidade, né, o seu direito funerário, né, que é um direito previsto até em lei, logisticamente vai ajudar muito Garuva. E vai começando do zero, a gente vai dar todo um real planejamento que no nosso cemitério não tem. Se você pedir a planta original do cemitério de Garuva, eu te garanto que ninguém vai achar, né? Porque não foi planejado, ele não foi dividido em ruas, quadras, lotes como são e devem ser o cemitério, e nem feito um preparo de solo e subsolo para a questão do churume gerado do ato, né? Então, ela vem em conta a necessidade do município. Parabéns, vereador, por você enxergar bem na sua comunidade. Não havendo quem queira discutir, em votação a indicação número 27 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Neste momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio e Valdemar, encaminhadas por meio eletrônico. Vereador Célio Luiz Budal. Eu, vereador Célio Gavião, sou favorável à indicação do vereador Luiz Moisés Estocco, que o Poder Executivo analise e viabilize a ceder um terreno no bairro Três Barras para a construção do novo cemitério.
Vereador Valdemar Dias Schnabel. Eu, vereador Valdemar, sou favorável à indicação 27/20, que cede terreno no bairro Três Barras. Aprovada a indicação número 27 de 2020. Palavra livre. Vereador Luiz Moisés Estocco. Presidente, vereador Paulo, Helena, Celso e Juca. Vou comentar um pouco aqui sobre o nosso governo, que cada dia que passa, cada semana que passa, nós estamos fazendo tudo que nós podemos para combater o Covid, que é uma epidemia, ou diz que é outros já chamam de um chamam de vírus, outros chamam que como é que é o nome? Não é epidemia, esqueci a palavra agora. É uma pandemia, mas uns já dizem que não é pandemia, que é outra coisa. Então, eu tenho uma crítica para fazer sobre o nosso governo, que está vindo tanto dinheiro, está sendo mandado tanto dinheiro para Santa Catarina, para os estados, e ele faz uma verba subfaturada no Porto de São Francisco, contrata uma empresa para matar rato, pombinho e mosquito. Uma empresa que foi contratada por 590 mil, depois foi recontratada por 2 milhões, romperam o contrato com essa empresa para voltar de novo, sei que o total deu 4 milhões de reais. Então, eu acho isso um absurdo. Nós, estando no estado de Santa Catarina, quase quebrando, empresas quebrando, muita gente não vai conseguir voltar ao normal. A população está se virando como pode, para não deixar o estado quebrar. Para nós manter Santa Catarina viva como toda a vida foi, é o foco do Estado, é o Estado que o pessoal é trabalhador, que lutador. E aí nós vemos essas vergonhas do governo, né? Isso é mais que vergonha, isso é um roubo. Ele está roubando dinheiro nosso, porque contratar empresa sem licitação, o que mais está acontecendo agora? Essa é a primeira que a gente ficou sabendo, mas tem várias. Então, sei lá, é uma coisa assim que desmoraliza, dá repúdio na gente, de nós ter colocado um governador tão, vamos dizer assim, sem consciência, né? Para estar governando o nosso estado, que não tem, eu acredito que ele não tem competência, nem ele, nem a equipe que ele colocou lá, os assessores dele. Então, eu acho lamentável isso, presidente. E queria comentar também aqui, já foi comentado em outras sessões, presidente, sobre o bombeiro nosso. Bombeiro, acho que também é polícia. Cada vez que você liga para o bombeiro, não cai aqui na nossa central. Eu acho que você já trouxe esse problema à tona. Eu já trouxe, outros vereadores também já trouxe. Hoje, novamente, saí de casa para fazer uma coleta de material. Eu vi uma fumaça, fiz o contorno, cheguei lá, a carreta pegando fogo. Imediatamente liguei para o bombeiro. O bombeiro levou de 25 a 30 minutos para chegar daqui de Garuva no KM15. Não sei se estava sem água, não sei se tinha algum problema no caminhão, não sei se eles não foram avisados. Eu acredito mais que eles não foram avisados, porque eu liguei para a central parece que cai lá em Itajaí, se eu não me engano. Se eu não me engano, em Itajaí. Aí em Itajaí eles não sabem onde que é, não sabem, né? Vou informar o bombeiro. Então, a carreta que pegou fogo, né, é um cidadão trabalhador. Lutou para ter aquele patrimônio. Nós podíamos salvar a carreta se o bombeiro fosse. O bombeiro daqui no KM15, ele vai levar com a sirene ligada 10 minutos. Podia queimar 2 pneus, mas salvava a carreta do motorista. Então, tudo isso foi por quê? Porque você liga para a central vai mandar a ligação para o bombeiro lá. Então, eu acho que nós, município de Garuva aqui, né, estamos com a BR-101. Atendemos a BR-101. Não sei qual é o convênio com a autopista que é pedajada, traz de resultado para o nosso bombeiro, para o nosso município, pelo menos o bombeiro, que atende eles como na acidente na rodovia. Até em Guaratuba, lá em cima, também atende. Também não sei qual é o retorno que Guaratuba está trazendo para o nosso bombeiro de Garuva. Então ele atende divisa de Joinville, um pedaço, atende lá para Guaratuba, atende a 101, atende 416, atende 407.
Não sei qual é o retorno que o bombeiro está tendo para atender essa rodovia que são estadual. Então, eu acho que a autopista, como uma empresa que ela é pedagiada e é obrigada a atender e cuidar como cuida das outras coisas, ela devia ter seu próprio carro de bombeiro para socorrer, principalmente a descida da serra, que é a mais perigosa, que os caminhões esquentam o freio e pega fogo. Então, na minha opinião, não é o bombeiro de Garuva que tem que estar atendendo acidente na BR. Não sei qual é o convênio, devia ter o convênio com o bombeiro aqui, para assim a ele atender e receber em troca. Então, nós estamos fazendo um favor para eles, para a autopista, e não estamos tendo retorno. Então, eu acho, na minha opinião, que eles deviam ter, em cada setor, como tem na Rodonorte ali, tem as ambulâncias de socorrista, devia ter um caminhão de bombeiro. Garanto que muitas, além de vida ser salvada, muito patrimônio ia ser salvo se tivesse um caminhão de bombeiro, se a autopista tivesse um caminhão de bombeiro, presidente. E aí, falando sobre as escolas, a gente não tem escolas por causa da pandemia. Mas a gente fica analisando, cada lugar que eu vou aqui, na casa do meu filho, no bairro Parque Itamaraty, em outros lugares, na minha comunidade mesmo, a pandemia não pode ter escola, não pode ter aula porque pode pegar epidemia. Mas a gente vê as crianças brincando ali, é coisa do outro mundo. Ontem eu vi. Não é 1, não é 5, é 10, é 15, é 20 soltando pipa, um agarrado no outro, correndo, sem máscara, sem nada. Então é uma coisa tão que não dá para a gente entender, né? Não tem aula porque pode pegar a doença, o vírus. Mas aí as crianças estão brincando nas ruas, igual, sem máscara. Então, não sei onde é que está o objetivo de nós segurar tanto essa epidemia, né? Como viu um deputado Jorginho de Mello, se não me engano, senador, que agora que nós devia estar começando a se preparar para começar a fechar as coisas. Então, é lamentável. Boa noite, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Então, dando continuidade, primeiro eu queria comunicar quem está nos ouvindo, a população garuvense, que amanhã, dia 27, às 15 horas, vai ter uma audiência pública fechada, mas os munícipes vão poder acompanhar ela online, né, pela TV Câmara, sobre a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento vão estar presente e vamos acompanhar então a audiência pública sobre a avaliação das metas fiscais. Também queria lembrar que o dia 25 de maio foi o Dia do Trabalhador Rural. Não do produtor rural, mas do trabalhador rural, né? Tem uma diferença, embora o produtor seja trabalhador também, né? Mas esse dia especificamente é para aquela pessoa que trabalha como funcionário na zona rural. E esse dia foi instituído pela lei a um deputado federal muito atuante na parte agrícola, que era o seu Fernando Ferrari. Que esse político aí era enganjado muito na questão do trabalhador rural. E se o trabalhador rural tem hoje uma carteira assinada, que tem direito a férias, que tem direito a hora extra, se deve muito a esse político, né, que fez de tudo para trazer à tona na época, então, os direitos do trabalhador rural. Foi feito um levantamento em 2013, só para a gente ter uma ideia, que mais ou menos são 15.200.000 pessoas no Brasil que trabalham no campo como trabalhador rural. Então, é um setor importante e nossos parabéns à Câmara de Vereadores, então, para o Sindicato Rural de Garuva, que representa os trabalhadores rurais e todos os trabalhadores rurais do Brasil, e em especial de Garuva. Queria aqui fazer coro aí ao que o vereador Moisés está falando, né, Estocco? Porque a gente já teve aqui uma reunião aqui que nós vereadores tivemos aqui junto com o pessoal da polícia. A polícia e os bombeiros não gostam da tese desse comando descentralizado, né? Que na verdade está centralizado, né?
em outros lugares distantes daqui. Mas essa é uma política, infelizmente, do Estado, né, porque a Polícia Militar e os bombeiros é uma prerrogativa exclusiva do governador do Estado, e ele, por questão de contenção de despesa, eles acabaram tirando os cupons, né, que existiam. Tinham vários estagiários contratados pelo Estado que faziam o papel disso, e por isso que a gente tinha mais cupons, né, que era distribuído. E aqui em Garuva, nós tínhamos o nosso. Tinha o telefone da Polícia Militar, tinha o telefone do bombeiro, que você podia ligar para eles, e eles mesmos recebiam as denúncias e atendiam. E isso foi cortado. Não foi por vontade deles, nem da nossa polícia, nem do nosso bombeiro, nem foi nem por vontade do município, mas simplesmente uma lei de cima para baixo, aquelas leis que não perguntam nada para ninguém, acham que estão cortando gastos, e aí querem fazer economicidade, então economizam em cima de algo que funcionava muito bem, e aí economizam nisso e gastam num absurdo desse que o senhor falou, desse serviço lá do Porto de São Francisco, que não tem nada a ver com o Covid, para ter feito eles não fizeram uma licitação, né? Eles fizeram um processo que não precisava de licitação, não tem porquê, não é envolvido com o Covid nada, se prevaleceram num decreto que tinha no Estado, que para facilitar, então você pode fazer contratações desse jeito que foi contratado, mas isso é pro combate ao Covid. Então imagine, né, os senhores, quantas licitações estão ocorrendo no Estado e nesse Brasil, né, usando aí o momento dessa pandemia para esses maus gestores, né, maus gestores mesmo. E aí cabe nós de volta avaliar o voto que a gente fez, né? O Brasil quis mudar, eu acho que o governador de Santa Catarina, as pessoas, os catarinenses, tiveram o intuito de mudança mesmo, né? Uma pessoa que não era política, uma pessoa nova no meio político, mas mesmo assim, a gente na busca desse novo gestor, desse não político profissional, a gente tem que estudar a vida da pessoa. E nós não fizemos isso. A comunidade foi naquele empuxo, até favorecida pela imprensa, né, pelas redes sociais, que às vezes ela tem um poder de indução muito grande, e a gente não fez o trabalho de casa, que é você estudar a vida pregressa da pessoa, para ver se ela tem condição, ou se o passado dela mostra, então, um cargo de direção, ou algo nesse sentido, porque não, primeiro, né, que a gente aprendeu, não basta ser militar, certo? Então a gente tinha um conceito, o eleitor tinha um conceito que era militar, era honesto. Então, nós aprendemos uma coisa, não basta ser militar. O cara tem que comprovar que ele realmente é honesto. Então, para você saber se é uma pessoa honesta, você tem que avaliar a vida pregressa dessa pessoa, perguntar, aí sim, ir na rede social, averiguar a vida da pessoa, né? Segundo, a política nova que foi pregada, ela não funcionou. Porque era para achar justamente na assessoria nova outras pessoas da comunidade daí, profissionais, né? Não precisavam ser políticos, com experiência comprovada, e não foi o que aconteceu em Santa Catarina. Santa Catarina não se pegou o melhor de Santa Catarina. Se pegou os amigos, novamente, do ciclo fechado da amizade própria ou do partido. E a gente fez aquela coisa odiosa, de você não colocar no serviço público os melhores. Porque cargo de confiança, eu entendo que ele veio para justamente você poder pegar peças fora do concurso público. O concurso público, acabou com o que passou, o funcionário público que passou, ele passou no concurso público. Então, foi mérito dele na prova dele. O cargo comissionado é justamente para o prefeito escolher os melhores, que não estão ali, talvez naquele quadro público, para vir compor ideias diferentes, profissionais para frente, gente destemida, gente com ideias novas, gente com influência,
em idiomas, gente com fluência de pensamento, gente com experiência, empresário com experiência. E o que acontece? Continua aquele ciclo vicioso do gestor pegar para cargo comissionário, para secretário, aquilo que orbita em volta da cabeça dele e do partido que ele pertence. Enquanto o Brasil não mudar essa tendência de você fazer as indicações, acima de tudo, partidárias, a gente não vai conseguir ter um grande país. E, para mim, era decepção de voto no governador, que ele tinha toda a condição do mundo para fazer isso, porque era um azarão, que a gente fala, né? A chance dele ganhar era mínima, e do dia para a noite o cidadão ganhou. Então, ele não tinha nada, compromisso com ninguém, ninguém financiou a campanha desse cidadão, veio do anonimato, e ele tinha toda a prerrogativa de escolher os melhores, e assim não fez. E aí está a tragédia do governo Moisés, infelizmente, mas ainda defendo, vamos aguentar a democracia, nós temos que aguentar, a população tem que cobrar isso que o senhor está fazendo, isso que a Câmara aqui já fez, já mandamos várias moções para ele, e algumas de repúdio até, né? Mas a gente cobrar eficiência, esperar acabar o mandato, daqui 4 anos a gente muda. Com a palavra a vereadora Marli Leandro. Boa noite a todos novamente. Para contribuir também, seu Estocco, a questão dos bombeiros, como o Paulo bem falou, nosso governador, onde acreditamos, talvez, que como bombeiro, pelo menos nesta área dele, que ele é um bombeiro também. Ele talvez poderia agir diferente, mas como o senhor falou, eu também já questionei sobre essa questão, já verifiquei, já fiz até uma indicação em um ofício ao quartel para nos responder sobre essa questão de centralizar não só os bombeiros, mas a polícia militar também, onde o ano passado a gente já teve essa discussão. Imagine a polícia, você dá um endereço daqui, como a gente já comentou, se dá a Avenida Celso Ramos sem número, como é que fica? Não é? Eles não vão atender, não vão protocolar essa ocorrência e não vão chegar lá nesse endereço, porque não cai aqui em Garuva. Então, os bombeiros é a mesma situação como o senhor citou. Então, eu imaginei que quando o governador assumiu, seria uma das primeiras coisas que ele ia olhar com bons olhos e ter um resultado melhor, principalmente nas cidades pequenas como a nossa, que fica difícil algumas localidades. E ele sabe tão bem quanto o bombeiro que existe um minuto ouro na hora de um acidente, que é os primeiros minutos para atendimento, para ter uma resposta, né, no atendimento. Então, quer seja na hora de um acidente ou uma questão de um incêndio, tudo é precioso aquele momento. Então, centralizar tudo, mas é como o Paulo bem falou, vereador Paulo, não é só aqui, vereador Estocco, é a nível de Estado. Centralizou tudo e, infelizmente, a gente está de mão atadas e a gente não vai conseguir mudar tão cedo isso, e é de cima para baixo. Então, infelizmente, não é só na nossa cidade. E isso traz um resultado ruim em qualquer acidente, em qualquer incêndio, e principalmente na área da segurança também, onde houver um assalto, uma tentativa de homicídio. Imagine quanto tempo vai demorar e não adianta mais quando chega lá. Infelizmente, nossos profissionais não têm culpa nenhuma quanto a isso. Quero comentar também sobre a minha indicação, sobre a colocação de um fresado, que foi colocado na estrada do Alto Reder até uma certa altura. Então, atendendo a pedido dos munícipes de lá, daquele bairro, então que vá pedindo aos responsáveis que coloquem até o campo de Garuva acima a continuação daquele material fresado. E também eles estão pedindo caminhão-pipa. Até eu tenho uma sugestão que seria, nessa época tão seco de pó, aonde não há fresado, aonde não há asfalto, é que o caminhão ande. Eu acho que praticamente teria que andar o dia inteiro, né, molhando as ruas, porque o pó é complicado e causa também os problemas respiratórios, né? Então é bem complicado nessa época de pandemia. Quero aqui, eu acho que em nome desta casa, não podemos deixar de citar a nossa diretora Cleusa Araújo, que em rede nacional foi vista,
foi parabenizada, até o Luciano Huck, da TV Globo, parabenizou essa diretora, e ela levar até as casas, a casa dos alunos, merenda escolar, material escolar. Então, essa atitude que sirva de exemplo, né, por esse Brasil todo aí, que é um exemplo, que você pode sair do seu conforto, né, até o encontro daqueles menos favorecidos. Então, parabéns à diretora e professora Cleusa Araújo por esta atitude. Parabéns mesmo. E quero, mais uma vez, anunciar a todos, né, ainda que a vacina continua, a vacina H1N1, que cada um procure seus postos de saúde, coloque a vacina em dia, né, que com a pandemia aí, você já estando vacinado contra a H1N1, já é meio caminho andado para poder estar meio, né, com a imunidade um pouco mais em alerta aí quanto a essa pandemia. E a dengue também, continuar todo mundo a limpar, fazer as limpezas, que está bem complicado no nosso município. Tá? Seria isso. Boa noite a todos. Atual. Com a palavra o vereador Celso Coelho. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, vice-presidente Helena, vereadores Estocco, Paulo, Batassara, Juca do Vime e os servidores dessa casa, aos que estão nos acompanhando aí pela TV Câmara, pela internet. Uma boa noite a todos que continuem nos acompanhando e trazendo sugestões e incentivo a essa casa, que é a Casa do Povo. Senhora presidente, na sessão anterior, quando a gente fala de números, vereador Paulo, a gente tem que cuidar para não errar. E números, quem está acostumado com eles, às vezes ainda erra. E a gente não está tão acostumado, acaba se equivocando às vezes. Eu quero, com isso aqui, fazer uma correção, que na sessão passada, quando fui falar do número de mortos e número de recuperados, vereadora presidente, eu citei aqui um número de 4.800 mortos naquela terça-feira, e nós estávamos, infelizmente, com 17.791. E hoje, números mais atualizados, pode ser que do momento que eu olhei para cá, para eu não errar novamente, estava em 23.622. Com isso aqui eu quero compadecer com as famílias, parentes, amigos de todos esses, que não são só um número, né? Cada pessoa desses 23.422 tem uma história. E faleceram por esse motivo. Contrapartida, nós temos os recuperados, vereadora Helena, vereadora Marli, que também eu errei, citando 80 mil, vereador Paulo, naquela data, que estava em 106, graças a Deus, em 106.794. E hoje, salvo engano, depois do momento que eu olhei, 153.833. Então, nós precisamos reconhecer e agradecer primeiramente a Deus por essas vidas que recuperaram, né? E também agradecer as equipes de enfermagem, desde os médicos até os faxineiros, né? Que estão ali nessa linha de frente. Não podemos esquecer que nesse momento de pandemia estão todos os setores engajados. De alguma forma, a vereadora citou ali a professora e diretora Cleusa, né, que tem feito um trabalho diferenciado, e nós temos conhecimento de outras professoras, ou de todas, né, que estão prestando um trabalho a longa distância, devido ao momento que estamos vivenciando aí, que é
essa pandemia e não poder ter ainda as aulas presenciais. Enfim, acredito que todos os setores estão passando por dificuldade, mas a saúde, né, a enfermagem está passando por um momento diferenciado por se tratar de estar na linha de frente. O senador Dário Berger destinou R$ 1.510.597 para o município de Garuva. E aqui, falando como palavra livre, como vereador e como representante do MDB, eu quero aqui dar os agradecimentos, o reconhecimento ao senador Dário Berger. Eu citei na sessão passada também o senador Jorginho Melo, que teve êxito no projeto, o PRONAMP, que é o projeto que vai inserir muita verba na iniciativa privada aí, através de financiamentos. Enfim, teve a aprovação da Câmara dos Deputados e a sanção do presidente da República. Mas o senador destinou diretamente para o município assistência social R$ 460.957, para a saúde R$ 800 mil e para o turismo R$ 250. Então é digno do nosso reconhecimento e agradecimento, portanto, senador do PMDB, Dário Berger. Para finalizar aqui, senhora presidente, eu comentava ali antes com o vereador Juca, o vereador Paulo, da alegria de ver nos olhos dos munícipes, aqueles que estão sendo, nesse momento, contemplados com a pavimentação na frente das suas ruas. E aqui a gente está fazendo um discurso de agradecimento e reconhecimento. Passou por essa casa projeto de aprovação, de pavimentações, de construção de quadras, centros poliesportivos, e na gestão pela qual nós estamos acompanhando aí, que é do Dr. Rodrigo e do Tino, que merece realmente o nosso reconhecimento. Portanto, agradecer aqui em nome da comunidade, e hoje estou falando em nome da comunidade do Rio da Onça, que finalizou aqui ali a rua Olavo Bilac, semana passada a Enio Sônego, a São Sebastião. Enfim, é um bairro, mais um bairro que foi pavimentado. Tinha uma preocupação, havia uma preocupação da minha parte e da parte dessa casa quanto à questão das ligações de abastecimento de rede de água. No momento que o caminhão estava passando ali com o asfalto, o vereador Estocco, eu liguei para o secretário Lauro e ele prontamente me atendeu dizendo: não, Celso, fica tranquilo, a rede de água que está por baixo do asfalto, vereador Paulo, será substituída por uma rede nova que irá passar pela calçada. Portanto, deixo aqui registrado a fala do secretário que nós não haveremos problemas com o rompimento do asfalto para ligação de ponto de água. Eu já ultrapassei meu prazo ali, vereadora, mas eu quero também aqui deixar, eu tinha anotado aqui, vereador Paulo, também meus agradecimentos e os parabéns ao Dia do Trabalhador Rural, que comemorou-se ontem, né? Comemora todo dia 25 de maio, esse trabalhador que faz toda a diferença, visto que é através do seu trabalho que o pão é colocado em nossa mesa. Eu tenho um hábito, por hábito, lá em casa, sempre que a gente ora, agradecendo a Deus, a gente agradece desde aquelas mãos que prepararam o alimento, não só no cozimento, ali no ato da cozinha, do preparo, mas também desde o plantio, do cultivo, enfim, portanto, nosso agradecimento aos trabalhadores rurais. Obrigado, boa noite. Com a palavra a vereadora Helena Costa Chaves. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, queridos amigos que estão nos escutando pela rede social e pela internet. Uma boa noite. Senhora presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os nossos amigos vereadores pela sua indicação, o vereador Paulo pela sua indicação, que dou meu voto a favor, né, para que seja
criado o CEP de Garuva, né? E está sendo feito o projeto, né? Está sendo aprovado o projeto que já está sendo feito na UNESCO, né? Então, parabéns pelo seu projeto. E quero aqui parabenizar o vereador Celso pelo projeto dele, pela indicação dele, para que seja resolvido esses problemas das ruas no Palmital, porque a gente sabe da necessidade daquela população. Tem pessoas que moram lá já, o vereador Paulo sabe disso, o vereador Estocco, todos eles, mais de 10, 12 anos e não tem luz na sua casa. E é muito triste. Tem tudo, tem o poste, tem tudo prontinho, é só ligar. E por que não consegue essa rede de luz, ligar essa rede de luz por causa desse problema que tem sobre que não foi feito regularização fundiária. Isso aí. Então, é muito triste, porque pessoas que têm tudo em casa e tem que estar tendo o rabicho dos vizinhos por causa disso, né? Então, parabéns, vereador Celso, parabéns mesmo, que eu acho que está sendo feito muita coisa boa para a nossa população de Garuva. O senhor mesmo elogiou agora do Rio da Onça, parabéns ao prefeito, parabéns por que eles estão fazendo, mas vamos arrumar um tempinho e dar um jeito de resolver esse problema do Palmital, porque eles também precisam e merecem, né? E também aqui o do vereador Estocco, parabéns também, vereador Estocco, pela sua indicação de conseguir um enterro, um terreno para fazer o cemitério do pessoal lá da Três Barras. Eu acho que é uma coisa muito importante, como disse o vereador Paulo, tem tanta coisa acontecendo nesse nosso mundo, nesse nosso Brasil agora com essa doença, e precisamos ter lugares, se precisar de mais, a gente ter o lugar meio preparado para isso, né? Eu acho que é uma coisa que ninguém quer, todo mundo fica triste, mas nós temos que ter um lugarzinho para a gente ir, né? Tomara que seja bem, como diz outro, demore bastante, mas Deus sabe cada um a hora de cada um, né? Deus é que sabe. Falar nisso, por chegar a hora e ir embora, essa semana, a vereadora Marli, nas suas palavras até falou há pouco, Garuva perdeu também mais 2 grandes homens, né? Que foi o seu Cassimiro e o seu João Lopes, que foi nosso vice-prefeito, foi vereador, foi um homem que ajudou muito a família. Se muitas casas nessa Garuva, de quantos tijolinhos que aquele homem foi buscar lá onde ele ia buscar na terra do tijolo lá. Então, tem muitas casas feitas nessa Garuva que tem a mão daquele homem. Porque ele era uma pessoa fora de série, um coração de ouro, né? Eu não tenho nem palavras para falar deles. Então, eu quero aqui deixar o pêsamo à família, porque eu também tinha um grande carinho, um grande amor por aquele homem. Por tudo que ele fez por nós, pela minha família também, e por Garuva. E também aqui eu quero deixar um parabéns à Cleusa, a presidenta, a senhora há pouco deu, porque da Cleusa como professora, como ser humano, eu conheço muito, muito mesmo. E sei que o coração da Cleusa, ela tem uma boca muito grande. Para falar, tiver que falar, ela fala. Mas tem um coração maior do que tudo, maior do que Garuva. E para fazer o bem, gente, não precisa uma pessoa maior. Ela é uma pessoa muito dedicada e amorosa, e se vê alguém sofrendo, a bicha não tem 3, 2, está ajudando. Então, a gente tem que dar o parabéns, que ela merece mesmo, ela merece. E se ela tiver que te falar alguma coisa, ela vai falar também. Esse é o ponto X dela. Então, parabéns. E ela é uma pessoa, Deus sabe, conhece o coração da Cleusa. Parabéns para ela, porque ela merece. E obrigado, presidente, e boa noite. A palavra, vereador Juca. Boa noite, vereadora. Não vou usar da palavra.
como líder, vereador Paulo Guatassara. Então, eu queria dizer para os garuvenses, primeiro, parabenizar a administração, né, pelas obras que estão sendo feitas, realmente dá bastante orgulho, satisfação a gente vê depois a obra realizada, né, quanto conforto, quanto a cidadania, quanto a organização, quanto a limpeza que vai gerar isso, né, quanto bem-estar para as pessoas, né, como é bom a gente ver o dinheiro público, embora a gente às vezes divirja da maneira que vai fazer, né, mas divergência não significa um ato de negação à obra, e sim a maneira de fazê-la. Mas parabenizar a administração, o prefeito, o seu Rodrigo, doutor Rodrigo, por essas grandes obras que realmente vai mudar a vida dessas pessoas, das comunidades, os bairros sendo lembrados, né? Isso é importante, não só o centro, isso é muito importante. Valoriza a cidade, valoriza a cidadania e o dinheiro público bem aplicado em obras. Também queria registrar a decepção que todos nós, vereadores, tivemos quanto à forma da reunião que nós acompanhamos na mídia, que aconteceu em Brasília. Não me refiro à polêmica que existe na questão do ministro Moro com o presidente da República. Mas eu me refiro à pobreza de vocabulário, né? Então, garuvenses, você tem a certeza que nós aqui na máxima divergência que nós vereadores temos ali nas nossas reuniões e se fazemos das comissões, que às vezes vocês não veem ao vivo, nas maiores divergências a gente nunca chegou nem perto de um vocabulário chulo daquele. Não condiz com o Brasil e o que o Brasil merece. Esses homens são pessoas públicas e eles tiveram o voto e tiveram a confiança de todos os brasileiros. E a gente precisa ter dignidade e postura, porque eles não estão na casa deles. Na tua casa, você pode falar o que você quer. Na roda de amigos, você pode falar o que você quer. Mas a partir do momento que o homem público ele está na rua, ele está representando alguém, ele tem que ter compostura, ele tem que ter decência, ele tem que ter ética. E graças a Deus, você, garuvense, então saiba que nas nossas reuniões nunca teve um nível nem perto daquele. As reuniões dos vereadores, elas são sempre temáticas. E as reuniões dos vereadores junto com o prefeito não foram tantas, mas foram feitas junto com os secretários e com o prefeito, elas sempre tiveram alto nível. Nós tivemos reuniões que todos os vereadores estavam junto com o secretariado. Então, reunião que já duraram 2 horas, como aquela que a gente viu na televisão, em que a gente discute garuva, e todo mundo fala, e fala com propriedade, e fala com conhecimento, e até a discordância que existe entre nós, às vezes, o ato do prefeito, ela é marcada, né? E aquilo que a gente acompanhou, a gente pensa que numa reunião presidencial, vereadores, que eles estão discutindo com profundidade os problemas brasileiros, e a gente não viu profundidade nenhuma na discussão dos vários problemas que nós temos nesse país. Problemas com o Covid, problema da pandemia, problema do crescimento, do desenvolvimento, problema do trabalho, problema da estrada, problema... Nossa, tem tanta coisa para ser discutida em 2 horas, naquele festival de ignorância, um festival de talvez algumas pessoas estarem falando o que não pensam, né? E às vezes falam para agradar, mas o Brasil não merece isso, né? Então, em nome aí da Câmara de Vereadores, pedimos então para o Executivo e seus ministros, né, que tratem o povo brasileiro e o Brasil com o respeito que ele merece, com pessoas, homens e mulheres que tenham respeito pela pátria, que tenham respeito pelas famílias. Falaram tanto em família naquela reunião. Como é que tem coragem de falar em família, se expressando daquela maneira?
Que tipo de representante de famílias vocês são? E mesmo aquele ministro, também fiquei frustrado com o ministro Moro, do silêncio dele. Ele, como ministro da Justiça, se ele não concordava, como a gente observou, que 2 dias depois ele vem a pedir a demissão, o silêncio do homem público numa reunião pública não condiz com a melhor forma republicana, como aqui nessa casa, vocês tinham certeza que nunca houve silêncio de nenhum vereador contra uma questão de garuva. Não posso nem dizer repúdio, mas a palavra é minha decepção registrada aqui quanto à reunião de Brasília. Vereador Stocco, quer falar? Boa noite. Só queria ter esquecido de dar parabenizar, né, o nosso Poder Executivo, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, por tudo que a gente vê fazendo na nossa garuva, como o Paulo falou, com toda essa epidemia, com essa crise que nós estamos. A gente conversa muito com pessoas que vêm de fora, né? Ali na comunidade Três Barras, que passam de um lado para o outro. Até hoje o empresário perguntou como é que é o trabalho do prefeito. Daí eu falei, o trabalho do prefeito, você está vendo aqui, asfalto aqui na comunidade 10, todas as comunidades. Ele falou, eu andei por garuva, está todo lugar que a gente vai, tem uma movimentação de maquinário, sendo feito obras importantes. Ele falou, mas nessa pandemia, a coragem dele é tão forte assim, para continuar com essa, enquanto nós tiver força, a gente vai continuar fazendo sim. Ele parabenizou o trabalho dos vereadores aqui, Marli, e parabenizou o trabalho do prefeito e do vice-prefeito. Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão, agradecendo a presença e audiência de todos e os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 2 de junho de 2020. Uma boa noite a todos.